Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Este chamado de Jesus, ecoado em Mateus 26:41, ressoa profundamente em nossos corações, especialmente quando nos confrontamos com as sombras que habitam em nós. Hoje, convido você a uma jornada interior, um mergulho nas profundezas da alma, onde a luta contra as tentações se manifesta com força. Não se trata de um sermão sobre o que é certo ou errado, mas de um convite para reconhecer as batalhas que travamos diariamente, muitas vezes sem perceber a extensão de seus efeitos. Vivemos em um mundo que nos bombardeia com mensagens conflitantes, um turbilhão de desejos e distrações que nos afastam da paz e da presença de Deus. A tentação, como uma sombra, se insinua sorrateiramente, moldando nossos pensamentos, sentimentos e ações. Ela se manifesta de maneiras sutis e, por vezes, escandalosas, nos levando a desviar do caminho da virtude e da santidade. Talvez você se encontre preso em ciclos de pensamentos negativos, consumido pela inveja do sucesso alheio, ou atormentado pela ira que irrompe em momentos inesperados. Talvez a preguiça, essa paralisia da alma, o impeça de realizar o bem que você sabe que deve fazer. Este roteiro não é um manual de regras, mas um mapa para a alma, um guia para navegar pelas tempestades internas que nos assombram. Não se trata de apontar o dedo, mas de estender a mão. Não é sobre condenação, mas sobre compaixão. Acredito que todos nós, em algum momento de nossas vidas, nos encontramos lutando contra essas forças obscuras. Acredito que, em nossa fragilidade, podemos encontrar a força de Deus. Acredito na possibilidade de redenção e na esperança de uma vida plena, guiada pela graça divina. Ao longo desta jornada, exploraremos os caminhos que nos levam a essas sombras, os 7 pecados capitais, as raízes de nossos conflitos internos. Não faremos isso com o objetivo de nos envergonhar, mas para nos conhecermos melhor, para reconhecer nossas fraquezas e, a partir daí, buscar a cura e a transformação. Vamos olhar para dentro de nós com honestidade, com a luz da fé, para descobrir os tesouros escondidos que Deus colocou em nossos corações. Prepare-se para um encontro consigo mesmo, um encontro com a graça, um encontro com a esperança. Prepare-se para a libertação. Considerando a fragilidade humana, a qual Jesus tão bem compreendia, é imperativo que nos debrucemos sobre a natureza da tentação, não como uma ameaça externa, mas como um conflito interno que se manifesta em diferentes formas. A soberba, por exemplo, qual um espelho distorcido, nos leva a inflar o ego, a superestimar nossas capacidades e a desprezar a importância da humildade. A avareza, por sua vez, qual uma ânsia insaciável, nos aprisiona ao desejo desmedido por bens materiais, sufocando a generosidade e a caridade. A luxúria, como uma chama descontrolada, deturpa o amor, transformando-o em mera satisfação dos instintos, obscurecendo a beleza e a profundidade da entrega mútua. Além disso, a inveja, qual um veneno sutil, corrói nossa alma, impedindo-nos de celebrar as conquistas alheias e nos consumindo com a frustração. A gula, como um abismo sem fundo, nos escraviza aos prazeres da mesa, desviando-nos do equilíbrio e da moderação. A ira, como uma erupção vulcânica, nos cega, levando-nos a atos de violência e ressentimento. E, finalmente, a preguiça, qual uma névoa espessa, nos impede de trilhar o caminho do bem, nos aprisionando na inércia e na procrastinação. Contudo, reconhecer esses demônios internos não é motivo para desespero, mas para esperança. É o primeiro passo para a libertação. É essencial perceber que a batalha contra o pecado não é uma luta solitária, mas uma jornada em comunhão com Deus. A oração, o jejum e a caridade são armas poderosas que nos auxiliam a fortalecer a alma, a resistir às tentações e a abraçar a graça divina. É como um jardineiro que, ao identificar as ervas daninhas, as arranca com determinação, plantando em seu lugar sementes de virtude e esperança. Agora considere como isso se aplica quando você se sente tentado a criticar ou julgar os outros. A soberba pode estar agindo, sussurrando em seu ouvido que você é superior,
que sabe mais, que merece mais. A humildade, por outro lado, nos convida a reconhecer nossas próprias falhas e a ver o bem nos outros. Ou ainda, imagine a situação em que você sente inveja do sucesso de um colega. A inveja, como um parasita, se alimenta de nossa alegria, nos impedindo de celebrar as conquistas alheias. A gratidão, por sua vez, nos liberta dessa prisão, permitindo-nos reconhecer as bênçãos em nossas vidas e a alegrar-se com as conquistas dos outros. À medida que desnudamos as camadas da alma, desvendando os intrincados labirintos da tentação, percebemos que a jornada proposta não é uma mera análise, mas um processo de profunda transformação. A consciência desses conflitos íntimos, a percepção da fragilidade humana, nos impulsiona a uma compreensão mais profunda da graça divina, da constante oferta de perdão e da promessa de renovação. A luta contra os pecados capitais, longe de ser um fardo intransponível, revela-se um caminho de libertação, uma oportunidade de crescimento espiritual. A cada passo, a cada reconhecimento de nossas fraquezas, vislumbramos a beleza da humildade, a força da paciência, a ternura da compaixão. A escuridão da tentação, antes opressora, se transforma em um palco onde a luz da fé pode brilhar com intensidade renovada. É como se, ao adentrarmos as profundezas de um bosque sombrio, nos deparássemos com um tesouro escondido. A capacidade de amar, de perdoar, de transformar a dor em esperança. Refletindo sobre essa jornada até aqui, percebemos que a verdadeira batalha não reside no confronto com forças externas, mas na conquista de nós mesmos. É uma dança delicada entre a vontade humana e a ação da graça. Um diálogo constante entre a fragilidade e a fortaleza. A cada instante, somos convidados a escolher, a optar por aquilo que nos eleva, por aquilo que nos aproxima de Deus. A cada escolha, pavimentamos o caminho para uma vida mais plena, mais autêntica, mais próxima do ideal cristão. Como um escultor que, pacientemente, lapida a pedra bruta, retirando o supérfluo para revelar a beleza que reside em seu interior, somos chamados a despojar nossas almas das amarras do pecado, a fim de que a imagem de Deus, gravada em nossos corações, resplandeça com todo o seu esplendor. A fé, a esperança e a caridade se revelam como os instrumentos essenciais para essa obra de arte espiritual, para essa metamorfose interior que nos conduz à santidade. A promessa de redenção, a certeza do amor incondicional de Deus nos sustentam nessa jornada, nos impulsionando a seguir em frente, a não desistir, a perseverar na busca pela verdade e pela luz. Agora, diante da reflexão que nos guiou até aqui, percebemos que a batalha contra os 7 pecados mortais não é apenas um exercício de autoconhecimento, mas um chamado à ação. Não é suficiente reconhecer as sombras que nos assombram. É preciso, com a graça de Deus, trilhar os caminhos da libertação. É fundamental entender que a vitória sobre a tentação não é uma conquista única, mas um processo contínuo, um esforço diário para cultivar a virtude e rejeitar o mal. A verdadeira prática começa agora, no instante em que deixamos essa reflexão. Começa na oração silenciosa, no exame de consciência sincero, na busca constante pela presença de Deus em nossas vidas. Começa na decisão de agir com humildade, de praticar a caridade, de perdoar aqueles que nos ofendem, de combater a inveja com a alegria do bem alheio. Começa na escolha de resistir à preguiça, de dedicar tempo ao estudo da palavra, de buscar a sabedoria nos ensinamentos da Igreja. Lembremo-nos de que a graça de Deus está sempre disponível, pronta a nos amparar em nossos momentos de fraqueza. A fé, a esperança e a caridade são as armas que nos capacitam a vencer as tentações, a superar os obstáculos e a trilhar o caminho da santidade. Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, intercede por nós, protegendo-nos sob seu manto e guiando-nos no caminho da virtude. Permitamos que a luz de Cristo ilumine nossos corações, dissipando as trevas do pecado e nos conduzindo à plenitude da vida. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós.
Amém. Que a reflexão de hoje ecoe em nossos corações, inspirando-nos a viver uma vida de fé, esperança e amor, sempre em busca da santidade. Que a chama da fé continue a arder em nossos corações, guiando-nos em cada passo da jornada. A que Deus nos abençoe e nos guarde.